Bom, pode iniciar, professora. Você passa os slides aí, Genícia? Você Pode ser. compartilha os slides aí? É melhor, né? Tudo bem. Deixa eu tentar aqui primeiro. Deixa eu tentar. Está aparecendo já, professora. Tá, obrigada. Eu vou pôr em tela cheia. Isso, fica melhor. Ela não está ficando em tela cheia. Todos estão assim, conseguindo enxergar que se tiver, professora, não tem problema, né? Os alunos estão conseguindo, Genícia, visualizar? Acredito que sim. Podem Deixa eu só colocar ver aqui no aqui. chat, colocar no chat se vocês estão conseguindo, que aí a gente segue. Isso. Compartilha, Genícia, porque em tela cheia fica bem melhor. Isso, fica melhor, né? Fica melhor. Tá bom. Por favor. Ok? Ficou? Tela cheia? Não está tela cheia. Agora sim. Agora sim. Apareceu tela cheia aqui. Para você está tela cheia? Sim. Deixa eu ver se passa para frente. Sim, professora. Está aparecendo Sou tela eu que... cheia. Isso. Eu que estou compartilhando, Ione. Tá. Então, eu vou dar início, mas aqui para mim não está tela cheia, tá? Tá. Boa noite a todos, né, gente? Para a gente iniciar. Me chamo Ione Medeiros, sou filha de agricultor. A gente produz mamão e hortaliças no nosso sítio, aqui na BR-174. Sou engenheira agrônoma. E essa noite a gente vem trabalhar, conversar sobre esse tema, né? Principais técnicas de cultivo de mamão. A gente dá início falando sobre a importância nutricional do mamão. Aqui, para mim, não está passando o slide. Você pode passar, Vinícius, o próximo, por favor? A gente dá início ao nosso seminário falando sobre a importância nutricional do mamão. Vou compartilhar de novo, gente. Tudo bem. Isso. Está no primeiro slide, Já. gente. Você pode passar. Pronto. Isso, agora sim. Obrigada. Agora sim. Sim. O mamão é muito consumido e apreciado por suas características de sabor. O fruto é rico em vitamina C, vitaminas do complexo B e em carotenoides. Do látex do mamão é extraída uma enzima chamada de papaina. Essa enzima vem a ser muito utilizada na culinária como amaciante de carnes. Do mamão são preparados pratos como salada de frutas, doce de mamão, vitaminadas de mamão, que são servidos como sobremesa e agradam aos paladares mais exigentes. Aqui não está passando. Você pode passar para mim? Próximo slide, por favor. Tá. Ele está congelado, Cris. Não sei o motivo, mas eu vou compartilhar de novo. Eu não sei o motivo que está. Não sei também. Ione, deixa só um instante. Se você puder compartilhar, mesmo que não fique em tela cheia, eu acho que seria o ideal para você ir seguindo, porque está conseguindo, né, gente? Se tu conseguir, Ione, compartilhar, mesmo que não fique em tela cheia, não tem problema, não. A gente está conseguindo visualizar. Ok. Isso é melhor mesmo. Vocês estão vendo o terceiro slide? Não, né? Ainda Deixa não. ele aberto. Se aparecer, a gente finaliza. Ok.
Olá, senhora Ione. A senhora, Oi. a senhora conseguiu achar o botão de compartilhar? Vocês estão visualizando slide de importância econômica? Não, ainda não está aparecendo. Não. Pode. Tá. Aqui para mim ele está passando. Não, você vai no nossa reunião. Agora apareceu. Tá. Pois agora apareceu. E Cris, tá congelando no meu. Eu não sei por quê. Sou eu que estou compartilhando. Ela não vai conseguir, eu Sim, acho. então deixa a dona Ione compartilhar, por favor. Dona Ione, a senhora pode compartilhar no botão Share Screen, tá? Tá, a setinha. Isso. Aí eu clico OK. Escolhe a tela que é da sua apresentação. Eu clico nela, ela abre, mas não vai para frente. Tem que clicar no OK antes, né? No OK? Pode clicar no OK. Pronto. Vocês estão visualizando? Não. Não, né? A senhora clicou no botão Share Screen? Sim, sim. Só que ele não aparece aqui. Abre uma outra tela, quando a senhora clica. Está aqui na tela. Vocês estão visualizando? Está em tela cheia agora e está passando. Tá, Vocês estão vamos visualizando? lá. Tá. Clique de novo no botão Share Screen, por favor. Tá. Share Screen. Pronto. Agora sim. Agora sim. Em tela cheia. Coloque em tela cheia. Agora sim. Vocês estão visualizando agora, né? Já. Ok. Agora sim. Dando sequência, falando sobre a importância econômica do mamão. O mamão é produzido em vários países do mundo, como Índia, Brasil, Indonésia, Nigéria, México, República Dominicana e outros. Em 2003, o Brasil foi considerado o maior produtor mundial de mamão, produzindo cerca de 20,5% do total da produção do fruto. Em 2013, cerca de 10 anos depois, passou a ocupar a segunda posição, produzindo apenas 12,6% do total da produção. Com relação ao ranking de exportações mundiais, o Brasil também vem a ser o segundo colocado. O mamão é produzido em todas as regiões do Brasil, sendo produzido principalmente nas regiões Sudeste e Nordeste do país. São considerados maiores produtores mundial de mamão o estado da Bahia, produzindo 52,9% do total, e o estado do Espírito Santo, que produz cerca de 17,6%. No estado do Amazonas, o mamão também ocupa posição de destaque e chega a produzir 29 mil toneladas do fruto por ano. São considerados os maiores produtores, os municípios que mais produzem mamão, Manacapuru, Iranduba e Itacoatiara. Mais especificamente, o município de Novo Remanso. Com relação aos aspectos botânicos do mamoeiro, ele pode vir a produzir flores masculinas, as que contêm somente estame como estrutura reprodutiva em sua flor, flores femininas que contêm somente ovários ou flores hermafroditas,
cujas flores possuem estame e ovário na mesma flor. As plantas de mamoeiro são cultivadas na maioria dos países tropicais e a frutificação ocorre em apenas 3 anos, sendo que recomendado que após o final dos 3 anos, o pomar seja substituído por outras plantas. De modo geral, a floração do mamoeiro começa entre o 9º e 10º mês após o plantio. Flores hermafroditas podem gerar frutos alongados, com polpa espessa e pequena cavidade com sementes. A vida produtiva é curta, necessita de renovação a cada 3 anos. O mamoeiro pode gerar frutos o ano todo, cerca de 50 quilos do fruto por ano por planta. Com relação à biologia reprodutiva, na variedade papaya, quando plantada com sementes selecionadas, pode ocorrer 2 tipos de mudas: as mudas de mamoeiro hermafroditas e as mudas femininas. Essas mudas hermafroditas vão originar frutos de formato alongado, polpa espessa e pequena cavidade de sementes. E as mudas femininas vão originar fruto de formato arredondado, grande cavidade de semente e pouca polpa. Recomenda-se o plantio de 2 ou 3 mudas por cova, mantendo-se uma distância de 20 centímetros de uma planta para a outra, para que se possa mais tarde selecionar apenas uma das 3 com característica desejada pelo mercado. Com relação ao tipo floral do mamoeiro, eles podem vir a apresentar flores masculinas, que contêm apenas estames, flores femininas e as flores femininas que contêm apenas ovário e flores hermafroditas que contêm os 2 sexos na mesma flor, estame e ovário. Com relação ao formato do fruto, o fruto originado de uma flor feminina vem a ser aquele fruto de formato arredondado, pouca polpa e grande cavidade de semente, o que não vem a ser uma característica desejada pelo mercado, de modo geral. Já o fruto originado da flor hermafrodita vem a ser aquele fruto de formato alongado, polpa bem espessa e pequena cavidade de sementes. Com relação à variação do tipo de flor na mesma planta, é possível que uma planta com flor masculina sofra reversão e venha a produzir uma flor feminina. Isso pode ocorrer. E uma flor masculina pode vir a originar uma flor hermafrodita, devido a acidentes ocasionados durante a poda, ou até mesmo devido a alterações fisiológicas ocasionadas por adubação ou clima muito quente. Com relação às variedades de mamoeiro, existem 2 grandes grupos que são produzidos no Brasil inteiro, que são as variedades do grupo solo, conhecidas como Sunrise Solo, a variedade Sunrise Golden e a variedade Golden THB. Essas 3 variedades estão dentro do grupo solo. Existem também as variedades do grupo Formosa, sendo Formosa T2, que é a variedade que a gente planta lá no sítio, Tainung número 1, híbrido Calimã, mais conhecido como Calimosa, e Bela Nova F1. Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês visualizarem
das sementes do grupo solo. E, na sequência, as variedades, né? As sementes do grupo Formosa. Falando com relação à variedade Sunrise Solo, que é mais conhecida como Mamão Havaí, são frutos pequenos, de peso médio de até 500 gramas. Sua polpa é vermelho alaranjado e a produção dos frutos tem início por volta do 7º mês após o plantio. Com relação à variedade Sunrise Golden, também são frutos pequenos, podendo pesar até 450 gramas por fruto, possui boa aceitação no mercado internacional e a sua produtividade é inferior à variedade anterior. Com relação à variedade Golden THB, também são frutos pequenos, apresentando peso médio de 450 a 520 gramas. São plantas de porte baixo, o que facilita seus tratos culturais. E o início da colheita ocorre a partir do 8º mês em que foi plantado. Esse nome Golden, quer dizer ouro, é porque quando esse fruto ele amadurece, a casca dele fica totalmente amarela, sem estria verde nenhuma. Com relação à variedade do grupo Formosa, já apresenta um fruto com peso médio de 800 a 1.500 gramas. O Formosa T2 é uma variedade de frutos grandes, com peso de até 1.400 gramas por fruto. Possui grande copa e frutos uniformes. O início da colheita é precoce, começa a partir do 6º mês em que foi plantado. Com relação à variedade Tainung número 1, o peso médio do fruto é de 1 quilograma, são frutos grandes também. A produtividade média da variedade é de 60 toneladas por hectare ano. E é um fruto que, de modo geral, apresenta maior resistência ao transporte, porque sua casca é mais rígida que as outras variedades, e as cascas das outras variedades. Com relação à variedade Calimã, ou Calimosa, né, como é mais conhecido, o peso médio é de 1.250 gramas, possui produtividade de 120 toneladas por hectare ano. E a variedade Bela Nova F1, que não possui boa aceitação no mercado, são frutos grandes, podendo pesar até 1,8 quilos. Suas plantas são vigorosas, de porte baixo e apresentam alta produtividade. Os seus frutos são firmes, quando ele está maduro você aperta a casca e você percebe que a polpa dele ela não amolece, ela é bem rígida, bem dura. O que não ocorre nas outras variedades, que você aperta e a polpa é bem mole. O fruto afunda, no caso. Com relação à produtividade das variedades mais produzidas no Brasil, a Sunrise Golden apresenta 40 toneladas, Sunrise Solo 45, os híbridos Tainung número 1, 60 toneladas por hectare ano, e o Calimã, 120 toneladas. O valor de produtividade, ele não é fixo, desculpa. Dependendo dos tratos culturais, principalmente adubação e irrigação, esse valor de produtividade pode vir até a dobrar de valor. Ione? Oi. Deixa eu só te interromper um pouco. Você está me ouvindo? Estou. Conforme você for explicando aí os assuntos,
Aí, se Sim. alguém quiser compartilhar alguma pergunta, tiver alguma dúvida, a pessoa pode interromper que a gente para e você, né, Sim, pode explicar melhor alguma coisa, né, em relação a isso. Porque eu sim, tenho certeza que você vai ainda explanar sobre a nossa questão da produção aqui, né? Quais desses aí que realmente sim. produzem mais. Tá bom, Ione. Aí, Aham. se aparecer alguém aqui no chat, eu falo, tá bom? Com É pergunta. até bem lembrado, porque eu já ia passando. A gente recomenda que o agricultor venha plantar mais de uma variedade em sua unidade produtiva. Lá no sítio, a gente planta o Formosa T2. Por hectare, ele chegou a apresentar 2.700 quilos por semana. A gente chegou a colher essa quantidade por hectare por semana, tá? Falando com relação a clima e a solo, o mamão é uma planta que ele vegeta bem, sendo uma planta de clima tipicamente tropical. É por isso que aqui no estado do Amazonas, ele apresenta crescimento e desenvolvimento tão satisfatório, por conta do clima quente. O solo mais adequado para o cultivo do mamão é o de textura areno-argilosa, devendo ser evitada aquelas áreas do sítio de baixadas que estão sujeitas a encharcamento, porque o sistema radicular do mamoeiro não se adapta bem a condições de encharcamento. Falando com relação ao espaçamento mais adequado para as variedades do grupo solo, recomenda-se o espaçamento de 3x2. Já com relação às variedades do grupo Formosa, o espaçamento mais recomendado vinha a ser o de 4x2. Quanto ao coveamento, o plantio deve ser feito em covas de 40 por 40 por 40 centímetros de altura, largura e comprimento, ou de 50 por 50 por 50. Cavadas com auxílio de boca de lobo, de forma manual, ou com auxílio de broca tratorizada. Com relação ao substrato mais adequado para a produção de mudas de mamoeiro, o substrato que a gente tem disponível aqui no mercado do Amazonas é um substrato próprio para a produção de mudas de hortaliças. Então, se o agricultor ele vier a optar por fazer uso desse substrato, a sua muda, por volta do 20º dia, vai apresentar sintoma de deficiência nutricional. Então, a gente recomenda que o agricultor venha produzir o seu próprio substrato para produzir as suas mudas. Para preparar cerca de 200 litros de substrato, ele vai precisar de 100 litros de terriço, areia grossa na quantidade de 50 litros, esterco de gado na quantidade de 50 litros, e esse esterco ele deve ser muito bem curtido e peneirado, tá, gente? Superfosfato simples na quantidade de 800 gramas, cloreto de potássio na quantidade de 200 gramas e calcário na quantidade de 1,5 kg. Ele vai misturar todos esses materiais em um carrinho de mão e vai encher os copinhos ou sacos ou bandejas, né? Lembrando que se ele for fazer uso de copo descartável, ele precisa fazer antes a perfuração dos copinhos. O Ione? Sim. Apareceu uma pergunta da Etienne. Ela quer saber qual o formulado comercial que se utiliza. Tu sabe dizer o nome? Sim. O que a gente tem disponível, não falei o nome porque eu não sabia se podia, é o Vivato, utilizado para a produção de hortaliça. Tá bom? O Plantimax, né? Também, né? Plantimax não tem mais aqui. Não?
Não tem mais? Ele era muito bom, eu gostava muito dele. Era muito Não bom tem mesmo. mais, Tá infelizmente. certo. Tá bom? Tá certo. Então, a gente dá sequência. E depois que o agricultor fez a opção sobre qual variedade ele vai querer comprar e plantar, né, lá no sítio dele, ou quais variedades, já que a gente recomenda mais de uma por sítio, ele vai precisar proceder o preparo da área. Ele vai escolher uma área que não é uma área de baixada, não é sujeita a encharcamento. Ele vai proceder à limpeza, que ele costuma chamar de roçagem. Ele vai remover todo aquele material vegetal da área. Depois ele vai realizar a destoca, né? Aqui no estado tem uns profissionais que fazem isso, a gente chama para eles de, não sei se vocês conhecem, de arranca-toco. Eles têm mão de obra própria para fazer e eles fazem muito bem. Eu gosto de ver eles fazendo isso. Aí, depois da destoca, ele vai proceder o nivelamento da área, né? Para ficar o mais plano possível. Ione, Oi. eu posso perguntar aqui no chat quem é agricultor para dizer sim, para a gente ver se está acompanhando? Porque daí ele sabe essa questão do toco, né? Quem tira, que é importante, né? Questão do plantio. Podem Tá até bom. indicar pessoas, né? Que cobrem menos. Isso. Pode né? continuar. Eu vou te dizer aqui quantos são produtores. Pode ir respondendo, gente. Sim, sim, quem é produtor aí? Né? Tá, então ele vai precisar fazer, né, depois do nivelamento, a marcação das covas de plantio. A gente segue e, feito isso, ele vai precisar conversar com um técnico agrícola ou com um agrônomo a respeito, né, gente, dessa questão da coleta de solo para análise. E ele vai pedir análise para fins de fertilidade. Não é qualquer análise, é análise de solo para fins de fertilidade. De posse do resultado, né, dessa análise de solo para fins de fertilidade, o técnico ou o agrônomo irão recomendar a calagem e a adubação de acordo com a necessidade da cultura do mamão, para ser aquele plantio onde os mamões são bem bonitos, né, que se vende de maneira fácil. A gente dá sequência, falando do plantio propriamente dito, e o agricultor optar por uma das variedades do grupo solo, a gente recomenda que ele plante 3 plantas por cova, mantendo uma distância de 20 centímetros de uma planta para outra na mesma cova. E se na ocasião do plantio a planta apresentar sintoma de amarelecimento, como da foto aqui do slide que vocês estão visualizando, depois que você planta ali na cova, depois de uma semana, tá, gente? Exatamente uma semana, ela se recupera desse sintoma, fica aquela planta toda verdinha, bem bonita, bem viçosa, tá? Eu achava que não podia plantar assim porque ela ia morrer, mas eu estava enganada. E agora, falando com relação à adubação de cova ou de plantio. Esse fator aqui ele é fundamental para a condução do plantio de mamão. O agricultor vai cavar a cova, como de costume, né? Os primeiros 0 a 20 centímetros, depois de 21 a 40 centímetros. E a essa amostra de solo, né, gente, que ele retirou da cova, ele vai adicionar calcário por cova, por planta, na proporção de 300 gramas. Não mais que isso, tá, gente? Só 300 gramas por cova. E ele vai adicionar esterco orgânico, né, que se for de gado, a gente recomenda de 7 a 10 quilos, né? E se for de galinha, de 5 a 6 quilos por cova, tá?
Aí ele vai adicionar a essa amostra de solo que ele retirou da cova e vai adicionar também superfosfato simples na quantidade de 300 gramas por cova, cloreto de potássio na quantidade de 30 gramas por cova e o FTE 50 gramas por cova. Ele vai misturar muito bem, vai devolver esse solo com todo esse adubo para a cova. E vai compor essa cova, né? Vai fechar essa cova. Aí, a gente procede assim, a gente fez assim e deu certo. A literatura recomenda que depois de fazer isso, o agricultor aguarde 15 dias para plantar a muda ali em cima. A gente não fez assim e deu certo. A gente plantou no mesmo dia que a gente adubou a muda ali em cima. E deu tudo certo. Ela não apresentou sintoma de queimada, nada, entendeu? Inclusive, pelo contrário, o pomar está muito bem conduzido, produzindo frutos de excelente qualidade, sabor adocicado. Eu gosto muito de comer o mamão que a gente plantou, tá, gente? Sem mentira, sem exagero, tá? A literatura manda o agricultor aguardar 15 dias para depois plantar a muda. A gente plantou tudo no mesmo dia para economizar trabalho, porque é trabalhoso, sem exagero. E deu certo. Não ocorreu queima das plantas, nem nada. Tá? O sistema de irrigação que a gente utilizou lá foi o de microaspersão na época. Depois a gente precisou substituir. Então, a gente dá sequência falando sobre a adubação de formação. Depois da adubação da ocasião do plantio, o agricultor vai precisar fazer mais 2 adubações. A adubação de formação, que é feita no primeiro ano, onde o agricultor vai acrescentar um balde ou uma garrafa PET superfosfato simples na quantidade de 360 gramas por cova, não mais que isso, tá? Sulfato de amônio na quantidade de 600, não queria sair, 600 gramas por cova, e cloreto de potássio na proporção de 240 gramas por cova. Ele vai misturar muito bem ali no balde ou na garrafa PET e vai distribuir uniformemente a lanço na projeção da copa no solo, né? Claro, né, gente? E essa vai ser a adubação de formação do mamoeiro do primeiro ano. Ele vai fazer isso uma vez no ano, tá? Depois dessa adubação, ele vai precisar fazer a adubação de frutificação, onde ele vai precisar essa adubação de frutificação, ele vai precisar aplicar de maneira parcelada, tá? A cada 2 meses. Então, ele vai lá no pomar a cada 2 meses e vai acrescentar lá no baldezinho dele ou na garrafinha PET 50 gramas de superfosfato simples por cova, 150 gramas de sulfato de amônio por cova e 60 gramas de cloreto de potássio por cova também. E mais FTE, que é BR8, que é um micronutriente, na quantidade de 10 gramas. Ele vai misturar muito bem ali no balde e vai proceder da mesma maneira. Distribuir uniformemente a lanço na projeção da copa do mamoeiro. Ele vai repetir esse procedimento a cada 2 meses durante o segundo ano. Essa é a adubação de frutificação para o mamoeiro. Ou ele pode também, se ele preferir, adubar em suco, embaixo da fita gotejadora. A primeira adubação ele deve fazer a 1 palmo do caule da planta no solo. Ele cava um suco a 1 palmo de distância, né, do caule do mamoeiro e aplica ali, em suco, né, esses fertilizantes. Ele pode fazer assim, se ele preferir, embaixo da fita gotejadora, para ser dissolvido e absorvido pela planta. Depois de fazer isso, ele não vai mais precisar adubar o pomar dele.
a gente segue falando sobre o sistema de irrigação mais indicado para o mamoeiro. A gente recomenda que o agricultor utilize apenas dois, ou o gotejamento ou a microaspersão. Se a gente optou pela microaspersão porque a gente já tinha disponível e ele apresentou muito mancha de corinéspora. Aí a gente substituiu por gotejamento, que a gente estava implantando e deu muito certo mesmo. As novas folhas que nasciam não apresentavam mais o sintoma, né, do excesso de umidade da mancha de corinéspora, aquelas manchas amarelas na folha. A gente precisou fazer isso. Na sequência, a gente fala sobre a sexagem do mamoeiro. O que vem a ser essa sexagem? Ela vem a ser a eliminação de 2 das 3 plantas plantadas por cova no pomar de mamão. Por que se faz a eliminação de 2 dessas 3 plantas, né, gente? Já que a semente não é barata. O agricultor vai precisar primeiro identificar o sexo da planta através da flor do mamoeiro. Ele vai abrir suas pétalas e, se ele visualizar apenas ovário dentro das pétalas da flor, isso quer dizer que aquela flor é feminina. Então, ela vai vir a originar um fruto de formato arredondado, grande cavidade de semente e pouca polpa. Essa não vem a ser uma característica desejada pelo mercado de modo geral, quando se produz mamão para exportação, por exemplo, né? Mas, assim, a gente sabe que aqui no estado, esse fruto, mesmo com formato arredondado e pouca polpa, o agricultor consegue comercializar mesmo assim. E essa informação, essa orientação da sexagem, ela deve ser praticada apenas pelos agricultores que preferirem e que optaram por uma das variedades do grupo solo, tá, gente? Se ele optou por uma das variedades do grupo Formosa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Como são frutos grandes, né? Ele possui bastante polpa, formato alongado, pequena cavidade de semente, então não precisa o agricultor realizar a sexagem. Esse aqui é o fruto oriundo de flor hermafrodita, formato alongado, muita polpa, pequena cavidade. E esse aqui é o fruto originado de flor feminina, formato alongado, grande cavidade de semente, e nesse caso ele tem pouca polpa, porque é da variedade Formosa, né? Formosa T2. Se ele optou por plantar uma das variedades do grupo Formosa, ele não precisa realizar a sexagem. E mesmo que ele tenha optado por plantar uma das variedades do grupo solo, né? E ele for comercializar, aqui no estado do Amazonas, ele não vai precisar realizar a sexagem, tá? Eu orientei, passei informação porque é meu dever, né? Sim. A gente pode lembrar que o nosso público aqui do Amazonas, ele não é tão seletivo, né? Sim. Então, na verdade, não é tão exigente. E eles, geralmente, a nossa população consumia o Avaí, né? Agora que mudou um pouco pela questão da produtividade do próprio mamão, né? Das espécies, das variedades que se tem hoje no mercado. Mas essas espécies são muito produzidas fora, né, do estado, né, Ione? Eles gostam muito daquele mamão grande,
né? E que tem até um sabor diferenciado, né? Porque o Havaí ele tem um sabor mais marcante, né? O pessoal tem mais adocicado, sente melhor o sabor, né, do Havaí. Mas em compensação, dentro do que é produzido aqui no Amazonas pelas pessoas também que eu acompanhei como agricultor, eles preferiram o Havaí, né? Mas aí eles mudavam, porque é bom você variar as espécies. Aí ele já estava produzindo Presidente Figueiredo. Especificamente lá, que eu acompanhei alguns produtores lá, eles estavam produzindo Calimosa e Formosa. Só que aí eles colocavam o Havaí porque ele demora mais tempo, né, em campo, e ele não cresce tanto quanto essas variedades que são hoje utilizadas, né? Melhoradas. Mas só para a gente compartilhar com o pessoal, muito né? Bem. Com os produtores, isso mesmo. Estudantes. E lembrando, depois a gente faz outras perguntas relacionadas do nosso chat para você, tá bom? Se eu souber responder, eu respondo, sim. E lembrando que aqui no estado do Amazonas existe mercado tanto para as variedades do grupo solo, como para as variedades do grupo Formosa, né, gente? Quando terminar aqui, eu vou preparar minha vitamina de mamã. Vamos dar sequência. Falando com relação aos tratos culturais. A capina, ela vai ser feita no pomar de duas maneiras diferentes. No espaço em linha, onde tem uma mão em frente ao outro plantado, nesse espaço em linha, ela vai ser feita utilizando-se herbicida. O agricultor vai precisar conversar com um técnico ou com um agrônomo da sua confiança, né, para prescrever o herbicida. E ele deve, quando ele for aplicar, ele deve evitar os horários de mais quente, de 10 a 2 horas do dia, né? Que é mais quente. E evitar horários de muito vento para evitar a deriva, que é a perda do produto, né? Levado pelo vento, porque esses produtos eles custam bem caro também, assim como as sementes. E no outro espaço, que é o espaço entre linha, localizado entre duas filas de plantio, né? Ou duas ruas de plantio de mamão, ele vai fazer a capina de outra forma, com auxílio, né, da roçadeira manual, né? E se ele preferir, né, para evitar ficar repetindo a roçagem, que gasta combustível, né, da roçadeira, e não sai barato, e não é fácil ficar lá roçando embaixo do sol quente, né? É assim, fatigante. Ele pode vir a plantar naquele espaço entre linha feijão calpi, que vai evitar que nasça novas plantas daninhas ou mais mato para ele ter que roçar novamente, ter mais trabalho e gastar mais. E, assim, a gente sabe, né, que o mamoeiro, o sistema radicular dele, né, e suas raízes, produzem substâncias alelopáticas que inibem o crescimento de outras plantas, né? E que, por isso, não se recomenda o consórcio na cultura do mamão. Isso já foram experiências que vêm se fazendo, né, de plantar para ver se dava certo e acabou dando certo, né? Então, se o agricultor preferir, ele pode vir a plantar feijão calpi no espaço entre linha, que vai tá dando certo, né, gente? O outro trato cultural, que é muito importante para a cultura do mamoeiro, é a prática da amontoa, que consiste em você fazer uma raspagem com a enxada do solo do espaço entre linha e trazer para perto do caule do mamoeiro, que vai ajudar a dar uma sustentação maior para o mamoeiro. Porque quando ele estiver produzindo, né, os seus frutos, ele vai pesar, vai tender a tombar, e você pode vir até a perder essa planta, o que representa, né, um prejuízo assim para o agricultor. Então, a prática da amontoa pode fazer sem medo, porque o caule da planta não vai apresentar gomose de maneira alguma, diferente de outras plantas como a laranja, né, os citros em geral. Se você fizer a amontoa, trouxer terra para perto do caule, o caule da planta começa a exudar, né,
uma goma e as plantas adoecem e começam a morrer. No mamoeiro pode fazer essa prática sem medo, porque dá certo sim, tá? Então, os principais tratos culturais, assim, seriam esses, com relação à cultura do mamoeiro. Tony? Oi. Só uma parada, uma pergunta, duas que foram no chat, e como está aparecendo a questão do solo, uma delas foi, para a nossa região, é necessário passar o subsolador? O que tu acha? O subsolador? O subsolador é necessário? Olha, a gente nunca usou, né? Assim, aí eu gosto de orientar se eu estou fazendo, né? Se eu estou praticando, se eu estou vendo que está dando certo, aí eu gosto de orientar. Mas assim, a gente nunca chegou a fazer, não. Mas eu posso vir a responder mais tarde essa pergunta melhor, tá bom? Bom, a minha experiência em relação a Rio Preto da Eva vai depender do solo. Por exemplo, o solo muito argiloso, compactado, aí a estrutura dele foi realmente modificada, ou utilizando trator, ou fazendo aquela limpeza superficial que leva às principais camadas do solo, que é aqueles 10 centímetros. Então, tudo contribui para que ele fique, né, no caso, compactado. Aí, às vezes, há necessidade, sim, quando há o plantio dos citros, no geral, eu acompanhei alguns plantios, e lá no Rio Preto da Eva eles utilizam muito isso, porque muitas vezes o solo é muito compactado, né? Ou, algumas vezes, a porcentagem dessa argila no solo influencia, né? Então, por isso, a escolha dessas técnicas para realmente deixar o solo mais solto. Mas aí é necessário um trabalho maior com esse solo, porque a necessidade da adubação correta, né? Para fazer o que a gente chama a manutenção. A manutenção do solo tem que voltar a ter, né? E não somente a água ficar parada ali, né? Ela tem que ter capilaridade, que as raízes das plantas vão ajudar a que essa água percorra corretamente o solo. E a outra pergunta, Ione, é em relação à Dona Santana. Se a Dona Santana quiser falar, pode abrir o... Dona Santana. Dona Santana. Se ela quiser falar no... microfone. Isso. Deixa eu ver aqui se eu... Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá eu e minha equipe, tá eu e minha equipe de colaboradores e produtores de frutífera aqui assistindo, viu? Obrigada, Ione. Que bom. Eu é que agradeço. A nossa dúvida em relação a esse plantio aí que você mostrou, como é que fizeram para levantar essa leira aí? Se você, no seu plantio, você levanta essa leira? E em relação ao consórcio também. A gente faz a prática da amontoa, assim, porque lá venta muito. Começou a tombar a planta, a gente precisou fazer com a enxada mesmo, tá? Nosso plantio é pequeno, são 2 pomares só. Cada um tem 1.500 plantas, são 2 hectares só de mamão. E quanto ao consórcio, ele pode vir a plantar o feijão calpi no espaço entre linha para evitar de ele ficar gastando com roçagem, né? Que não sai barato, né? Tá comprando diesel para roçadeira, né? Que tá dando certo, sim. O mamoeiro não chega a inibir o crescimento do feijão calpi como se pensava, não. Tá? A minha dúvida, Ione, é em relação ao consórcio, por exemplo, no Espírito Santo, eles fazem um consórcio do mamão com o café, e entre plantas, né? E entre um mamão e o outro, eles usam 2 mudas de café. Aí você comentou alguma coisa sobre consórcio que eu queria entender. Como é que funciona isso? Sim, eles fazem, e eles também fazem lá eles consorciam com Guaraná também, lá no Espírito Santo, entendeu? Aqui a gente ainda não chegou a consorciar com essas espécies, não. Café, Guaraná, a gente só utilizou para testar, assim, já que a gente trabalha com hortaliça, né? O feijão calpi mesmo. Tá bom?
Tá Dona bom, Santana, obrigada. a senhora Oi. pode também, contribuindo, Ione, se me permite, Sim. em relação aos estudos da Embrapa aqui do Amazonas, né? Eles estão fazendo esse estudo juntamente com a parte dos citros lá da Bahia. Então, se a senhora quiser, eu posso até disponibilizar para a senhora uns documentos de pesquisa, mas a Embrapa regional, ela está fazendo um trabalho justamente esses cultivos entre linhas com feijão calpi, mato, né? No geral, gramínea, eles colocam gramínea, eles ainda não estão fazendo com o café em si, mas eles também põem a macaxeira, né? Vai variar muito, mas a questão do espaçamento tem que ser maior, né? Porque muitas vezes o mamão, como a senhora está vendo aí, ela plantou em leira, mas tem gente, aliás, tipo em canteiro, tem plantios que a gente acompanhou já, que eles fazem tipo canteiro, porque o canteiro ele ajuda a água no caso, ela não fica empoçada, né, ali no pé do mamoeiro, como a Ione falou. Por quê? Quando você faz o canteiro, você sobe um pouco mais essa planta. E aí dificulta um pouco essa questão de ter aquela água presa no pé. E essa questão Encharcamento. Isso. E essa questão desse mato, ou então o próprio feijão calpi, ou qualquer outro tipo de feijão, ou qualquer outro tipo de planta que possa proteger o nosso solo, é o ideal, porque ajuda na percolação, como eu falei. A percolação é o quê? É só aquela água se inserir melhor no solo, né, Ione? Que é Ao longo do justamente para o perfil. nosso solo não ficar encharcado no período de chuva. Porque o Sim. mamão em si, ele sofre muito, que a Ione vai falar mais na frente das doenças. Então, esse tipo dela é estilo leira, justamente por isso. Lá em Presidente Figueiredo eu pude acompanhar também alguns. E ele conseguia manter o pomar dele por 4 anos, né, Ione? Então, e a irrigação também é muito importante. A senhora tem que fazer um estudo do solo, se ele é muito argiloso ou não, e também na questão da escolha da irrigação ou a fertirrigação, vai depender do solo. Então, tem que ter todo um planejamento estratégico para a senhora ter um plantio adequado, né? Com todos os cuidados, ainda as pessoas ainda sofrem, os produtores, com as doenças. Sim. Mas, se a senhora quiser, a gente pode conversar depois, se a gente pode trocar e-mails, né, Ione, com ela? Sim, Né? Quem sim, pode quiser, sim. tá bom? Sim. Tá ótimo, que bom. Agradeço a Posso só, pergunta. professor Pode, Ione, só uma pode. pergunta. O Sim. amontoa aí no pé do mamão, tem que ter cuidado até que ponto esse amontoa essa terra no caule do mamão? Então, você pode subir a terra, né? E você não vai pôr até a altura do fruto, né? Onde começa o fruto, porque tem aquela região que a gente chama de pescoço, aí depois começa a parte dos frutos. Então, assim, cerca de 20 a 30 centímetros, só para ajudar a dar uma sustentação para o sistema radicular não ficar descoberto e ele não tombar mesmo. Não precisa ser muito, não, tá? Tá bom, 20, então, 30 obrigada. centímetros já é suficiente, sim. Tá bom? Tá, obrigada. Nada. Tá. Agradeço a pergunta da dona Santana. E a gente dá sequência falando sobre as doenças causadas por vírus na cultura do mamoeiro, né? A gente inicia falando que para essas doenças, que são apenas 4, não existe produto registrado pelo Agrofit para o controle dessas doenças. O que a gente recomenda que o agricultor venha fazer e que dá certo, né, está dando certo, é que quando ele começa a visualizar plantas com sintoma dessas doenças, de uma dessas doenças, que ele retire do pomar essa planta, que ele elimine mesmo, fazendo um corte na metade do pomar, ali no tronco do mamoeiro, na altura do pescoço, né, que fala, ele corte ali, ou rente ao solo, conforme ele venha a preferir, né, e retire do pomar aquela planta, para evitar que aquela planta doente venha infectar as outras que ainda estão sadias.
isso está dando muito certo. Aí, assim, essas doenças são o amarelo letal, né? Que a gente começa a observar morte de cima para baixo da planta, na região das plantas novas, começa a apresentar as folhas novas do mamoeiro, começam a apresentar amarelecimento, seus frutos também, e ela começa a morrer de cima para baixo. Esse sintoma é o do amarelo letal, tá? E a outra doença, né, são apenas 4 ocasionadas por vírus. A outra doença vem a ser a meleira, onde os frutos do mamoeiro passam a exudar, né, um látex. E essa exudação, ela não para. E não existe, nesse caso, nenhuma perfuração no fruto ocasionada por inseto, tá? Essa doença é a meleira. Não existe registro dela aqui no estado do Amazonas, né? E a gente recomenda, assim, que se o agricultor vier a observar sintoma de frutos com esse sintoma e que seja confirmado, né, que ele comunique aos órgãos de extensão rural ou ao próprio Ministério da Agricultura, tá? Na sequência, a gente tem a terceira doença, que é o mosaico ou a mancha anelar, onde as folhas novas vão apresentar sintoma de encarquilhamento e os frutos vão apresentar manchas com formato de anel, manchas esverdeadas, tá? E assim, essa é a terceira doença, né? Na sequência, a gente tem a doença que é muito conhecida aqui, vira-cabeça, onde as folhas de mamoeiro vão apresentar enrijecimento, vão ficar parecendo folhas de plástico, apresentando coloração enegrecida em suas extremidades, e elas ficam assim um pouco transparente ou translúcida, tá? Essa é a doença vira-cabeça, que também é ocasionada por vírus, tá, gente? Então, essas são as principais doenças ocasionadas por vírus na cultura do mamoeiro. E a gente segue falando sobre as doenças ocasionadas por fungo. Agora são fungos, tá, gente? Como aqui no estado é muito quente, muito úmido, esse ambiente é assim fundamental para que o vírus se reproduza. Ele gosta desse ambiente, tá? Aí ele aproveita. E só lembrando assim que para o controle dessas doenças ocasionadas por fungo, existem fungicidas recomendados pelo Agrofit. Então, o agricultor vai precisar conversar com um técnico, um agrônomo, né, para recomendar um fungicida, se houver uma dessas doenças em seu pomar, tá? E assim, a gente segue, né? A primeira dessas doenças é a antracnose. Ela é ocasionada por um fungo chamado de Coletótrico glosporioides. Não é para vocês se preocuparem com o nome de fungo, não, tá? Isso aí tem que ser uma preocupação nossa. Eu só estou falando aqui porque está dentro do conteúdo, né? Está dentro do contexto. Essa mancha de antracnose, ela vai aparecer nos frutos. Nesse aqui até tem uma mancha. Lembrando que só afeta a casca, não afeta a polpa, tá? Esse fruto pode ser consumido. Nesse aqui a gente não aplicou o fungicida não, nesse pomar. E assim, como é o aspecto dessa mancha? Ela tem formato assim circular, que nem o aqui da foto, né? E apresenta conídeos, né? Ou esporos do fungo, tá? Coletótico. E na sequência existe a mancha chocolate, que vem a ser essa mancha com aspecto de ferida no fruto que ainda está no campo. Ele vai apresentar, o fruto que está no campo vai apresentar esse aspecto aqui, de ferimento, né, de ferida, em seu fruto.
O fungo que ocasiona essa doença vem a ser também o Coletótricum glosporioides, só que em outra forma de vida do Coletótricum que ocasiona a doença anterior, tá? A antracnose. Essa é a mancha chocolate. Na sequência, a gente tem a mancha de Corinéspora, que ela aparece na folha do mamoeiro, são essas pintas amareladas que aparecem em cima e embaixo das folhas, né? Muitas pintas amareladas. E o agricultor vai precisar de um fungicida, né? Na sequência, a gente tem a mancha de oídio ou míldio, conforme queiram chamar, né? Que são essas manchas de formato irregular, esbranquiçadas sobre as folhas do mamoeiro, né? E na sequência, a gente tem a gomose, né? Que ataca o caule ou o topo do mamoeiro, onde o caule passa a exudar uma goma, né? Ocasionada por fitóftora. E a sexta e última doença, né, que vem a ser a pinta preta ou a varíola, com manchas amareladas na região superior das folhas e na região inferior apresenta a pinta preta bem no centro dessas manchas amareladas. Lembrando que aqui no estado não existe ocorrência dessa doença. Então, se o agricultor vier a observar em seu pomar, que ele faça a comunicação com os órgãos de extensão, tá? Nosso estado é considerado isento, né, da pinta preta ou da varíola. Na sequência, a gente tem as principais pragas da cultura do mamoeiro, que são o ácaro branco, que vem atacar as folhas jovens, ocasionando morte da planta. E tem também o ácaro rajado, que gosta das folhas velhas. E, na sequência, a gente tem o ácaro vermelho, que também ataca as folhas mais velhas do mamoeiro. Para esses ácaros, existe acaricida, né, registrado na Agrofit, e o agricultor vai precisar da recomendação de um técnico, né, da área. A gente lembra, né, que o técnico, o agrônomo vão recomendar um produto menos agressivo possível, né, tanto ao ser humano que vai preparar, manipular e aplicar esse produto, como ao ambiente, em que agrida menos, tanto o ser humano quanto o ambiente, tá? A gente segue falando acerca da colheita e do beneficiamento do mamão. Quando os frutos de mamão começam a apresentar estrias amareladas, na proporção, o fruto está verde, começa a apresentar estrias amareladas, na proporção de 15% a 100% de estrias amareladas. O agricultor já pode colher. Esse fruto ele é classificado como não climatérico, né? E o agricultor vai realizar a colheita com auxílio de carrinho de mão ou na carroça do trator, conforme as suas condições, né? E depois de colher, ele vai depositar em solução de hipoclorito para realizar a desinfecção. Essa solução deve ser diluída na proporção de 1:1, onde para cada 100 litros de água, o agricultor vai precisar diluir 1 litro de água sanitária, misturar bem e adicionar os frutos. Tá? Feito isso, ele já irá poder embalar esses frutos para o transporte, né? Com relação ao transporte e à comercialização, os frutos de mamão vêm sendo comercializados em feiras e supermercados pelos agricultores. E também através da ADS, que é a Agência de Desenvolvimento Sustentável aqui do Estado, através do PREME, que é o Programa de Merenda Escolar, onde
é aberto anualmente o período de credenciamento para o agricultor se credenciar e fornecer seus frutos durante o ano inteiro, né? Nessa categoria de prêmio, o agricultor não precisa dispor de veículo como picape para fazer o transporte dos frutos do sítio até o depósito da ADS. A própria transportadora da ADS se encarrega de fazer esse transporte, para depois repassar do depósito para a merenda escolar, tá? Esse ano, mesmo com a pandemia, houve o período de credenciamento, que foi de fevereiro até março, tá, gente? E a outra maneira de comercializar também é através também da ADS, né? Originada pela ADS, é através do balcão do agronegócio, onde o técnico da ADS credencia o agricultor. Nesse caso específico, o agricultor vai precisar dispor de picape para transportar o fruto do sítio para o supermercado, tá? A transportadora não faz nessa modalidade de balcão do agronegócio, não faz esse transporte. O encarregado é o próprio agricultor, tá? Então, ele vai comercializar diretamente com o supermercado e vai precisar dispor da picape própria para transportar os frutos. Tá bom? Essas foram as referências. A gente está dentro do tempo, né, Genícia? Sim, sim. Quem desejar pode fazer sua pergunta. Se você não se sentir à vontade para fazer a pergunta no microfone, você pode fazer por WhatsApp ou por e-mail, que a gente responde para você. Tá? Então, o que eu tinha aqui para tratar com vocês era isso. Era só Espero um que tenha pouco, sido Iane. útil. Agora são Tem duas duas perguntas já no chat, né, Genícia? No chat. Isso. Vamos Tá. lá, o senhor Isso. Raimundo já abriu o vídeo, eu sei que ele quer fazer a pergunta. Vamos aguardar, senhor Raimundo, pode fazer. É o nosso aluno do Redetec, agronegócio. Quando eu terminar aqui, eu vou tomar minha vitamina. Tá bom. Pode falar, senhor Raimundo. Só brincando. Professora Ione, qual, no caso, assim, qual seria ou qual é a variedade mais recomendada para essa nossa região do mamão? Eu estou com vontade de plantar o calimosa, tá? Eu estou com muita vontade, eu estou muito empolgada com essa variedade. Essa aqui, que é a Formosa T2, eu me apaixonei, tá? Eu gostei muito. Por hectare, seu Raimundo, a gente chegou a colher por semana, sem exagero nenhum, 2.700 quilos por semana, por hectare, tá? Desse aqui que é o Formosa T2, tá, gente? Acho que eu não falei para vocês. E eu estou com muita vontade de abrir 2 hectares, estou precisando de um sócio para me ajudar, né? Porque o trabalho é bem pesado para plantar o calimosa. Tá? Eu estou com muita vontade de plantar o calimosa. Outra pergunta, tá? Outra pergunta, tá? Sim. No caso, será que daria bem ele consorciado com o açaí, o plantio de açaí? Eu acho que vale a pena a gente tentar, seu Raimundo. Vale a pena a gente tentar, sim. E a gente só vai saber ter a resposta ali, de fato, se a gente plantar. Fazer a experiência, né? E é uma maneira de a gente aproveitar aquele espaço ali, ou açaí, ou maracujá, para a gente não ficar comprando refrigerante, né? Já que o dinheiro de todo mundo está curto por conta da pandemia, né? Aí a gente aproveita aquele espaço, a gente não vai, entre linha, né? A gente não vai ficar gastando com combustível na roçadeira, que não sai barato roçar, entendeu? Eu acho que vale a pena, sim. Inclusive, eu pensei em plantar açaí para consorciar com esse aqui, só que, assim, a questão do custo, né? Porque eu quase choro na hora de comprar semente, porque custa o preço do pomar, entendeu? A semente, ela não é barata. O envelope, quando eu comprei em janeiro de 2019, um envelope só com 1.500 sementes, para 1 hectare só, foi R$ 750. Entendeu? Só um envelope com 1.500 sementes.
Aí eu tive que comprar 2, paguei o preço do pomar. Chorei, olha, não foi brincadeira não. Tá bom? Tem a questão do preço da semente também, senhor Raimundo, que não é fácil. Verdade. Bom, Raimundo, só para complementar também, o Avaí, ele se dá muito bem aqui. Ele é uma semente um pouco mais barata, ele é um pouco pé duro, no sentido de que você não precisa ter tanto custo com ele, né, na manutenção. Então, ele é um dos que deu bem certo aqui na região. Os outros que ela está falando, que é a Formosa e o Calimosa, que é hoje o que tem mais, e aquele Bela Vista, que eu também já vi, eles precisam de cuidados, muito cuidado. Então, assim, cuidados no custo, né? Porque a gente tem que ver o custo-benefício. Então, o produtor tem que ver isso para ele poder escolher adequadamente conforme o bolso que ele está disposto a gastar, entendeu? Então, seria mais nesse sentido. Verdade. Perfeito. Tá respondido, Simon? Respondi. Eu já ia fazer outra pergunta, mas deixa que outros façam. Não, então vamos lá. O senhor pode fazer e aí a gente vai para os outros, que tem muita pergunta no chat também. Faça que o senhor está na vez, pode fazer sua pergunta. Então, tá bom. Tem uma estimativa da produtividade de 1 hectare ano, quando ele está na sua plena produção? Para as variedades do grupo solo, né? De 40 a 50 toneladas por hectare ano, né? Agora, para as outras do grupo Formosa, de 60, podendo chegar até a 120, né? A produtividade por hectare ano. Perfeito. Tá? Muito bem. E tem mercado para os 2 grupos, tanto para o solo quanto para o Formosa. Pode plantar que vai vir sim. Tá certo. Muito bem, obrigado. Obrigada, Raimundo. A próxima pessoa do chat é a Mônica. Ela quer que eu quer se manifestar. A dona Mônica, que está em ordem. Bom, eu vou fazer a pergunta. Mônica, o que ocorre quando o mamão, mesmo colhido em tempo de maturação, não amolece? Sua polpa fica dura, tipo petrificada. Certo. Quando a gente começou, a gente fez isso. É Mônica, né? É a Mônica Correto. Silva. A gente aprende muito com a prática, gente. Por mais que a gente leia, mas tem muita coisa que está na teoria e quando a gente vai fazer na prática, a gente vê que não funciona, tá? A gente fez isso, a gente colheu e não amadureceu porque ele é classificado como não climatérico. Ele precisa ser colhido quando ele está maduro. Se você colher ele verde, eu fiz isso, nós fizemos isso, nós erramos. E assim, ele não amadurece. A mamãe, ela prepara uma receita de família que é o doce de mamão, indicada para o mamão verde, que ainda não amadureceu, que ainda não tem estria amarela, tá? Então, a gente aproveitou preparando o doce. Eu comi tanto doce de mamão, salada de fruta e vitaminada. Aí, assim, para esse caso em que ocorrer de você colher ele verde, porque a gente faz essas coisas quando a gente não sabe. Eu recomendo que você prepare o doce, né? Para aproveitar, para não estragar o fruto. Tá bom? Ok. Nós temos uma outra opção também, né? Que a maioria do produto que você compra, por exemplo, em dezembro, ele vem muito de fora, que é a fruta cristalizada. Sim, então, eu costumo fazer isso, eu costumo fazer a fruta cristalizada para aproveitar em panetone, pães e outras coisas. Mas obrigada. Nada, eu é que agradeço. Quem não conhece a Mônica, ela é nossa instrutora. Prazer, Mônica. Sabe fazer. Estou olhando aqui o rostinho dela. Com manipulação de alimentos. Seja bem-vinda. Trabalha com isso, muito bem. A outra pergunta é a Rubenilda Santos. Ela Obrigada. quer fazer? Nada. Pergunta, Rubenilda. Bem, então eu vou fazer, Rubenilda Santos. Esse material dos slides serão disponibilizados? Sim, né, Ione? Pode ser, sim. Pode ser, sim. A outra pergunta é da Raniel, do Raniel Costa da Silva. Raniel?
Você quer fazer a pergunta? Pode abrir o vídeo. Bom, qual é o momento correto para renovar uma lavoura de mamão? Tá, Ronieldo, né? Isso, Roniel Costa. Genícia, na verdade, acho que são duas perguntas dele em uma só, né? Desculpa, Ione, ter te Isso, interrompido. Não, pode falar. exatamente. E qual a variedade da lavoura que pode ser usada? Duas, né? De apenas duas variedades em uma lavoura, por que é recomendado mais de uma, né? A gente recomenda plantar mais de uma variedade por sítio, porque a produtividade delas é variável, né? E assim, se de repente a rede de supermercados X gosta de comprar uma das variedades do grupo solo, como o Havaí, a outra rede que eu posso vir a vender pode gostar de comprar o Formosa T2, né? Então é mais por isso, assim, por causa da produtividade também delas, que é variável. As do grupo Formosa são sempre superiores, né, em termos de produtividade. E qual o momento que pode ficar que ele pode ficar? Até que ponto? A partir do terceiro ano em que o pomar está em frutificação, né, porque você vai colher toda semana. Então, aquela planta do mamão, o mamoeiro, vai funcionar como um dreno, ele vai drenar os nutrientes do solo. Então, completou 3 anos, a produtividade dele já começa a despencar, né? Então, se já diminuiu o que você quer, produtividade, você já pode começar a substituir as plantas a partir do terceiro ano, quando você começa a observar que a produtividade já vem despencando, né? Seria isso. Tá? Porque a gente tem que lembrar que o mamoeiro ele cresce muito, né? Até o ponto que você conseguir pegar, que não Bem alto. danifique a fruta, né? Porque ela cresce muito. Se você adubar de forma desordenada, ele vai crescer e aí depois para pegar. É muito trabalho. Ele vai embora. Verdade. 1 hectare, já pensou? A outra, essa variedade Bela Nova, é indicada para a região Nordeste, especialmente na Bahia? É uma pergunta que colocaram aqui. Para lá, eles plantam também essas variedades, né? Bela Nova, né? Eles plantam, sim, para lá. E lá eles plantam mais para exportação, né? Eles exportam o mamão, no caso. Sim. Ela é, sim, plantada lá, essa variedade. Certo. A outra, qual espaçamento você utiliza com as duas variedades de mamão? Que é do Francisco. A anterior é da Rubenilda. Agora do Francisco. Qual o espaçamento que se utiliza dessas duas variedades que são plantadas? Tá. Para as variedades do grupo solo, espaçamento 3x2, porque eles possuem menor copa, né? E para as variedades do grupo Formosa, 4x2, para facilitar os tratos culturais ali. Tá bom? Tá. O seu Raimundo. O senhor quer fazer, seu Raimundo? A pergunta aqui no vídeo é melhor, que daí fica mais interativo. Eu não estou tendo acesso com o vídeo. No meu vídeo não está dando start. Eu já pedi para o colega do TI liberar. Entendeu? Ele não está, mas eu poderia fazer só no áudio. Tá bom, eu vou. Mas então pode falar, seu Raimundo, Clerisvan. O seu Raimundo Clerisvan. Aí depois eu vou liberar para o senhor também, tá, seu Raimundo Oliveira? Tá bom. Tá desligado o seu áudio, seu Raimundo. Porque ela passou para o seu microfone. Tá ligado agora. Tá. Nesse caso, quando se planta as duas variedades, né? E com a ideia de haver os dois produtos, de repente aí a questão de preferência, né? No plantio não há o problema, não há o perigo de acontecer o cruzamento e assim prejudicar a qualidade dos frutos? Ou não tem nada a ver? Assim, a gente
tem lá 2 hectares em áreas separadas, né? Mas é da mesma variedade. A gente não tem, é a mesma variedade. A gente não teve maiores problemas com isso, não. O que a gente observou que aconteceu, né? Que eu achei curioso, foi que a gente estava colhendo, aí caíram os frutos, né? Dessa variedade formosa, P2, e elas vieram a germinar, e as plantas hoje estão do meu tamanho, né? Da minha altura. Aí eu fui olhar, abrir as pétalas das flores, né? Menino, já viu como é curioso? E aquelas novas plantas só originaram flor masculina. Dentro da flor só tinha estame. Então, aquelas ali não vão produzir fruto, né? Porque o mamão macho a gente sabe que não produz fruto, né? Muita gente fala isso. Eu já vi fruto atrofiado, pendurado num pedúnculo bem desenvolvido, mas era pouco. Não dá para chamar aquilo ali de fruto, né? Produz sim, mas é um fruto atrofiado, né? E dos que caíram, que nasceram, nenhum frutificou, não, tá? As flores estão lá lindas, mas só tem estame, são masculinas e não frutificaram. Aí, assim, é a mesma variedade. Mas como a gente recomenda, né, que quando você vier a plantar variedades diferentes, que sejam em áreas afastadas, né? Perfeito. Para que não haja esses problemas maiores, já que a semente é tão cara, né? Sim, É perfeito. assim, são áreas afastadas que a gente planta. Entendi. Tá? Inclusive, se tiver um mamão comum lá, se tiver um ou outro, ele vai cruzar com o que você está comercialmente produzindo. E aí Pois pode dar aquele Eu quero uma sabor pergunta. diferente, né? Verdade. A outra pergunta é da Mônica. Em relação a... Se você quer fazer, Mônica, a pergunta? Ainda temos tempo. Oi. Pode fazer a Pode pergunta. ser. Você falou que a renovação do plantio é a cada 3 anos, é recomendado, né? E Sim, que a em terra, média, né? o plantio anterior, ele suga muitos nutrientes devido à produção sequencial. O que você recomenda com relação ao novo plantio, o que deve ser feito na terra antes de se iniciar o novo plantio? Se você puder, né, escolher outra área de planta, outra área do sítio para plantar o novo pomar, é melhor. Porque como o mamão retira muito nutriente, ele drena muito nutriente, né, do solo, naturalmente, por mais que você refaça a fertilidade desse solo com adubação e tudo mais, trato cultural, né, plantando leguminosa, que vai fixar nitrogênio, naturalmente a fertilidade dessa área, onde havia a primeira plantação, vai diminuir, tá? E a próxima variedade vai tender a produzir menos frutos, se você plantar na mesma área, tá? Então, a gente recomenda que você plante em uma área diferente daquela onde foi feito o primeiro plantio. Tá bom, Mônica? Ok, mas é feito mesmo usando uma outra área? Eu teria que fazer uma calcarização, inserir alguns nutrientes nessa área? Como? Eu não ouvi direito. Mesmo que eu escolha uma outra área, ou Sim. se eu quiser trabalhar nessa área, eu posso fazer uma calcarização e aplicação de alguns nutrientes? Calcarificação, você falou, né? Isso. Sim, pode ser. É muito bom fazer, Mônica, e é muito boa a tua pergunta. Fazer a calagem na área inteira é muito bom fazer, dá muito resultado em termos de produtividade, e depois fazer por cova, adubar o calcário, tanto na área inteira com implemento, né, o arado, como por cova. Melhora muito a produtividade, é muito positivo fazer esse tipo de prática. Tá? Se Okay. você Você costuma usar adubação foliar? Olha, no mamão a gente não chegou a usar, a gente usou no citros, que a gente tinha limão plantado, a gente usou a adubação foliar, foi fosfito. Ele respondeu muito bem, Mônica. Agora, no mamão eu nunca usei, tá? Você falou de fungos e bactérias, né? Ali que pode atacar o plantio. Aí eu te pergunto, o uso do óleo mineral para combater alguns, você chegou a usar o óleo mineral ou o próprio fumo? Não, a gente só usou lá
um produto que é, ao mesmo tempo, fungicida e acaricida. Para praga, que no caso o ácaro vem a ser uma praga, né, um inseto, a gente não usou, né? A gente só usou esse produto, que eu não sei se eu posso falar o nome, né? Pode não, né? Tá, a gente só usou isso mesmo, que ao mesmo tempo ele é acaricida e fungicida, tá bom? Óleo mineral eu nunca usei. Produto natural não, assim como o óleo mineral com o tabaco, ou mesmo o sabão líquido, que às vezes a gente usa em algumas pragas, né? Sabão líquido a gente só usou para hortaliça mesmo, para o mamão não. Ok, obrigada. Nada. Obrigada, Mônica. Eu acredito que não tenha mais perguntas no chat. O seu Raimundo Oliveira, conseguiu, seu Raimundo? Sim, eu estava me aguardando, porque passaram a minha vez para o Raimundo, para o outro Raimundo. Mas é porque eu não estou conseguindo abrir o seu vídeo, eu não sei o E motivo. o meu vídeo aqui liberaram, mas não está aparecendo Não, ele pode minha falar. imagem. Mas o senhor pode falar, seu Raimundo. A gente está lhe ouvindo. Com relação à sexagem, porque você recomendou, por cada cova, se plante três plantinhas, né? Para fazer a seleção depois do sexo, né? Isso. Como aqui no Amazonas nós não precisamos fazer essa seleção, porque o mercado não necessita, eu pergunto, em Tibudiru, eu ia plantando as 3 mudas na mesma cova, ou, no caso, se seria só uma muda, essa seleção é necessária fazer dentro dessas 3 mudas que são plantadas. Se o agricultor preferir, ele pode vir a selecionar, né, apenas 2 ou só uma planta, se ele preferir, né? Eu recomendei a sexagem porque eu estou aqui como instrutora, levando o nome do Senar, e é meu dever fazer isso, né? Mas, assim, vai depender muito da escolha do agricultor, qual mercado que ele vai atender. Então, rede de supermercado, que vai exigir o fruto alongado, com mais espessura de polpa, né? Vai depender muito da vontade do agricultor, mas ele pode manter 2 plantas por cova, sim. Ou Então, até 3 mesmo. Então, no caso, recomendado aqui para a nossa região, que não precisa da seleção de sexagem, a gente poderia plantar só uma planta por cova? Pode também. Pode também. Pode também. Manter só uma planta por cova. Tá? Pode professora, sim. Obrigado. Professora Mônica. Manuel. Opa, boa noite. Boa noite. Tá, eu sou lá de Itacoatiara, entendeu? Sim. E nós tivemos uma produção de mamão o ano passado. E eu não tinha para quem vender, tá entendendo? Sim, acontece. Né? Sim. E pode falar. O meu mamão lá, ele é esversificado, entendeu? Porque nós utilizamos uma terra preta, né? E no preparo da terra preta, esse mamão já foi nascido naturalmente, entendeu? Ela é bem fértil, né? Sim, sim. Exatamente. Então, ela me deu a oportunidade de ter um mamoeiro sem eu plantar. Uhum. E aí eu tive a maior dificuldade para vendê-lo. Hoje não, hoje eu já tô com 1.500 mudas, né? Que eu pensei que para 1 hectare seria muito mais do que 1.500 porque assim a gente não tem acompanhamento técnico, então a gente faz na porrada mesmo, entendeu? A nossa maneira, sim. A nossa maneira, né? Sim. E graças a Deus tem dado certo, né? Sim. E aí, agora eu estou fazendo uma seleção do mamão Havaí. A pergunta do nosso amigo aí foi bem específica para mim, assim, porque plantaria ou 3 mudas ou 2 mudas na mesma cova. Exatamente. Com o mamão Havaí, eu posso fazer só uma muda, né? Porque aí eu também não vou perder muito, ou planta 2. Pode plantar só uma ou até 2 por cova, né? Exatamente. Não tem problema, não. Tem agricultores que mantêm, que não praticam a sexagem, porque eles conseguem vender, mesmo aquele fruto de formato
arredondado, com pouca polpa, né? E grande cavidade. Pode manter sim, não tem problema não. Só mais uma pergunta. E também para o agricultor via eliminar essa planta, que a semente é tão cara, né? Não é viável, né? Pode falar. Então, deixa eu falar aqui. Eu tive muita dificuldade em vender até o mamão, porque ele estava igual esse um que você apresentou ele aí agora. A casca dele, ela estava tipo danificada, entendeu? Mas a polpa estava excelente, entendeu? Não mudou o sabor, não mudou a textura dela, mas eu tive dificuldade de vender ele por causa da casca. A mancha na casca, né? Isso na aconteceu com a gente também logo no começo. Aconteceu com a gente logo no começo. Aí, o que a gente fez assim? A gente plantou com o intuito de vender para uma rede de supermercado. Certo. Só que houve um problema, né? Houve um problema, tá? Que eu não posso citar aqui. Aí a gente veio a comercializar, que algumas coisas eu realmente não posso falar aqui, com a feira. E a gente está vendendo na feira. Aí, assim, são bem poucos os frutos que apresentam esse sintoma de antracnose. É bem pouco. Por isso que a gente não usou o fungicida. São exatamente. bem poucos mesmo. Deixa ele falar aqui. Eu trouxe 50 quilos de mamão, entendeu? Aparentemente, quando eu colhi ele, normal, bonito, entendeu? Só que, conforme ele foi amadurecendo, ele foi aparecendo essa lesão no produto. Sim. E aí as pessoas... A pessoa que me comprou me pediu todo o material de volta, só que a massa dele estava excelente, entendeu? Sim, verdade. Assim... É doença pós-colheita, né, Ione? É pós-colheita. Doença pós-colheita, e depois não tem como. Tem que antes precaver e durante o período de colheita já está pronto. Se tiver a sementinha do fungo lá, ele vai proliferar, porque já veio da propriedade. Né? Eu sei. Então, deixa eu falar aqui. Para mim, hoje, assim, está sendo muito gratificante. Muito obrigado pelas instruções. Eu que agradeço. Obrigada, seu Manuel, pela sua Se você aplicar no pomar o fungicida e depois da colheita, se você fizer a desinfecção em solução de hipoclorito, esse sintoma aqui, ele não dificilmente aparece. Aparece, tá? né? Então, práticas. Tá bom. Dificilmente ele vai aparecer se você fizer as duas coisas. Aplicar o fungicida e fizer a desinfecção. Tá? Dificilmente vai aparecer essa mancha. Eu só gostaria de ter esse material em mão, se fosse possível. Tá bom, a gente vai passar o senhor fez a sua inscrição, né? Fiz a minha gente vai enviar pelo e-mail, tá bom? Obrigado. Obrigada, seu Manuel. Vamos fazer mais 3 perguntas, tá? Do Tudo chat. Bem. Já está terminando o nosso tempo. Como você faz a produção de mudas? Como você faz a produção de mudas e qual é o tipo de recipiente que você usa? Tu disse, né? Era o copinho, né? Pode ser copo descartável, pode ser bandeja de isopor e pode ser aquele saco plástico que já vem perfurado embaixo. Sim, a gente fez em bandeja. Certo. E a outra a gente já tinha bandeja disponível. Oi. Vocês vão dispor para todos o material, para o e-mail? Sim, para quem fez a inscrição lá, a gente vai enviar. Tá tudo lá no nosso Simpla. A gente vai enviar. Mas qualquer coisa pode ter o contato do meu e-mail e falar comigo diretamente. Tá bom? Mas a gente vai enviar. Posso fazer mais uma pergunta? Só mais uma, só para a gente finalizar aqui do chat. Você trabalha com calimã, Ione? Ainda não. Não, né? Tá. Ainda não. Tá bom. Então, seu Manuel, isso aqui foi o seu Francisco também, tá? Tá. E o seu Raimundo? Bom, seu Francisco. Obrigada. Seu Manuel. Oi. A última pergunta. A última pergunta para fechar, né? Isso, fechar com chave de ouro. Tá, beleza. Dona Ione, é o seguinte, eu tenho...
eu comprei bastante bandeja, entendeu? Só que eu achei aquele espaço lá muito pequeno, né, para o mamão. Não tem problema? Aquele da foto do slide, você está falando? É. Aquela foto ali era só para ilustrar. Aquilo ali não é aquela foto específica não é lá do pomar, não. Tá bom? Entendi. Assim, a gente lá no sítio, a gente utilizou um espaçamento 4x2, tá? Para facilitar os tratos culturais. Eu sei, deixa eu lhe falar aqui, mas aí, se eu fizer 4x2, 4x3, e é porque dentro do meu plantio, eu trabalho com plantação de andiroba, entendeu? Uhum. Tá? Consórcio. Consórcio, você fala com andiroba. da possibilidade de consociar, né? Consociar, aham. Sim. É sempre, né, bem válida essa ideia. Não, é porque eu já tenho, deixa eu lhe falar aqui, eu já tenho área já com andiroba, já colocando fruta e o pau-rosa também, entendeu? E esse ano já coloca fruta. Só que o meu espaçamento do pau-rosa para andiroba são 8 metros. Eu queria saber se eu posso colocar o mamão no meio, para mim não perder aquela terra lá dentro. Eu colocaria. Pode sim. Então eu tenho terra para fazer. Vamos lá. Se precisa de sombra, se a planta está iniciando, dependendo, para não competir, o mamão ele dura pelo menos 4 anos, né? Teoricamente, você vai usar. Então, ele vai usar a sombra para crescer, a andiroba. Então, seria essa a ideia, né? Então, o que o senhor for usar como consórcio, tem que lembrar que o mamão vai sair dali um dia, né? Pelo menos 3 anos ele vai ficar ali. E aí vai permanecer a árvore que o senhor quer, né? Exatamente. Só assim, a minha andiroba, ela já está com 4 anos plantada, entendeu? Tá. Então... Eu quero saber se esse sombreamento da andiroba e do pau-rosa não vai prejudicar o mamão. É isso que eu estou querendo saber. Como ele é uma planta de sol, vai sim, senhor Raimundo. Aí vai depender muito da sua vontade de querer plantar lá ou não. Entendeu? Não, deixa ele falar aqui, eu não vou plantar, sabe por quê? Porque plante outra área. O meu plantio todinho eu fiz de andiroba e pau-rosa dentro da mata normal, dentro da mata, entendeu? E hoje eu vou ter que desmatar, né? Para fazer a abertura para ela crescer. Eu tenho planta com 4 anos plantada que ela não desenvolveu 1 metro ainda. E são plantas nativas, tá? Muito obrigado, tá? Eu sei que estou ofendido. Eu é que agradeço. Mas é bom repensar, seu Manuel. Pensar e repensar. Pensar e repensar. Pegue o e-mail da Ione e aí converse com ela por e-mail, que aí já fica melhor, né? Já positivo. Tá, beleza. Melhor. Muito obrigado. É isso. Obrigada, seu Manuel. Obrigado a todos. Obrigada, Ione. Vamos abrir nossos vídeos para a gente tirar Genícia, só um minutinho, eu gostaria de falar rapidinho. Primeiramente, agradecer a professora, né? Eu estou toda descabelada, gente, mas é porque eu estou de férias, tá? Mas eu fiz questão de participar aqui com vocês, tá? Dizer para vocês que amanhã a gente tem uma outra programação de webinar. Genícia, por favor, tem um tema aí. A gente tem o webinar amanhã e temos o webinar na sexta. Vocês têm que fazer a inscrição de vocês pelo Simpla, tá, gente? Para estar participando. Qualquer coisa a gente vai estar disponibilizando do grupo do WhatsApp. Mônica, se você precisar também, a gente encaminha para você pelo WhatsApp o link, tá? Para se inscrever. E a gente conta com a participação de vocês. Obrigada, tá, Ione? Lembrando que eu já tenho meus 2 ingressos, tá? Eu já tenho os meus 2 ingressos. O chat eu vi que bombou de perguntas, né? Foi bem bacana. Eu adorei. Foi muito legal. Muito participativo dos alunos. E a gente conta com a participação de vocês também nos próximos, tá, gente? A gente vai estar aqui. Eu já tenho meus 2 ingressos. Opa, coisa boa. Vai ser legal. Obrigada, Daniele, a nossa gerente técnica. E agradecer, fica aqui também meu agradecimento à Ione, né, a nossa instrutora, a todos os instrutores, alunos no geral. Eu que agradeço.
ao doutor Munir e a superintendente James, que também contribuíram com a questão do apoio, né, do Senar, o TI Cristóvão e os alunos no geral, tá bom? Muito obrigado. Só para deixar em foco a questão de amanhã, vai ter um webinar com a nossa colega, a Carmen, falando sobre água, tá bom? Água e saúde, a importância desse recurso na qualidade de vida do homem, tá? Então, estão todos convidados, tá? Vai ser legal. Rural. Muito voltado para o público rural. Isso, tá bom? Contamos com vocês. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite.